de todos os pontos que estão levantados nesse filme, que abordam questões mais ou menos complexas, como os conceitos de gênero, os conceitos de sexualidade, as possibilidades, se as pessoas fazem da sua identidade um bastião de luta ou um canto de segurança, ou se usam o conceito de identidade como um trampolim para pular para qualquer piscina possível, né? E são tantas. Enfim, caixa, a ideia de caixa, de compartimento, e a ideia de negar essa coisa. Dentro desse filme, esses discursos talvez sejam os que nos deixam zonzos, assim, pensando nas múltiplas possibilidades. E existe, ao contrário, um ponto de vista que eu acho que está em todos os discursos também, que é a proibição, a culpa, o medo, a criminalização. Quer dizer, essa porra que a gente faz, esse desejo que a gente tem, ou é crime, ou é pecado, ou é doença. Em algum momento da história da humanidade, foi com isso que nos tolheram, né? Com que eu mesma me tolhi durante 5, 6 décadas da minha vida. Enfim, eu acho que não gosto de parecer triunfalista, ou otimista, ou coisas desse naipe, mas eu acho que a gente pode, com realismo, vislumbrar no momento em que a gente está vivendo um bom momento. Um momento em que essa sanha toda e essa agressividade toda da direita e do fundamentalismo e tudo podem ser entendidos como uma reação, é uma reação ao fato de que nós estamos nos livrando dessa pecha, nós estamos nos livrando desses estigmas. Nós não somos doentes nem criminosas, e nós temos direito à religião também, nós temos direito ao sagrado. Vamos se fuder, essa ideia de que o movimento LGBT é um movimento antirreligioso é a pior viagem do mundo, é aquilo que nós temos que negar e combater com mais veemência. Nós somos religiosos sim, até nós, ateias, temos direito ao sagrado, porque o ateísmo é uma negociação com o sagrado também. Bueno, era isso. Eu gostei imenso de ver esse filme, eu só tinha visto partes dele, né? Pedaços assim na rede. Eu acho que o todo é muito legal. João. Bom, boa noite a todos, a todas e etc. Quem aqui não sabe da minha história? Eu nasci com um corpo de mulher na década de 50, quando ainda não se conhecia nem a palavra transexual. E é claro que naquela época era tudo muito mais velado do que é hoje, né? Hoje qualquer um se sente no direito de apontar o outro e chamar de viado. E eu não sou um caso de intersexo, era bom que fosse, né? Seria mais aliviante para mim, porque a nossa cultura só aceita homem e mulher, esse binarismo rígido, e se você bota o pezinho fora disso, você já é um invisível, um abjeto, um pré-sujeito, um marginal, um perverso, enfim, tudo que... E ainda bem que a gente existe para poder o heterossexual, né? O hétero não, o cisgênero, né? Poder dizer, puxa, eu sou normal, porque ele é doente. Então, eu faço esse favor à normalidade, porque eu sou doente, né? Segundo, inclusive, a psiquiatria, a medicina, de uma maneira geral, nós somos considerados transtornados de gênero. Agora, segundo o DSM-4, que é o Diagnóstico Manual Estatístico de Doenças, né, e o CID-10, a gente é doente mental. Eu sou um doente mental, embora eu tenha me formado em psicologia, eu tenha especialidade em sexologia, eu tenha dado aula em 3 universidades, eu sou um doente mental.
Eu pago impostos, eu sei votar, mas sou um doente mental. E, portanto, estou interditado para lutar pelos meus direitos. Não só eu, ela também é uma doente mental. Todos os transgêneros são doentes mentais, sejam transexuais, sejam travestis, enfim, todos os trans, os que transcendem o gênero, são considerados transtornados ou disfóricos, é a palavrinha bonita que agora vão inventar, mas que na verdade continua uma patologia. A homossexualidade, desde a década de 70 nos Estados Unidos, deixou de ser uma patologia, aqui no Brasil na década de 80, mas nós transexuais ainda somos vistos como doentes. É muito complicado você se sentir de um gênero, no caso masculino, e ter um corpo, porra, feminino. Todo mundo te tratar no feminino, todo mundo te tratar num gênero, que na verdade é uma grande inversão social. Né? Ninguém, na verdade, nasce homem ou mulher. Você nasce nu. O resto é montagem, cara. É montagem e desmontagem. Isso é válido para a heterossexualidade, é válido para os homossexuais. Ninguém nasce gay, ninguém nasce trans, ninguém nasce porra nenhuma. Porque a meu ver, a linguagem que faz moldar o nosso corpo. O nosso corpo só se torna sexuado com essa conotação. O que é pênis, o que é vagina, o que é macho, o que é fêmea, no momento em que você tem um discurso para dar um significado àquele corpo. Então, daí, a conceituação de fêmea, de macho, de mulher, de homem, de feminino, masculino, é uma coisa histórica, que varia no tempo, que varia no local, enfim. Isso eu digo de cadeira. Corpo não define gênero. Gênero é o que importa. O gênero pode até definir o corpo. Mas essa frase fatídica que Freud fala no início do século XX, que a anatomia de destino foi a pior. Aquele dia ele não estava bem. Ele não estava bem para fazer essa afirmação. Muito obrigado. A Letícia, nossa querida Letícia Lantz, ela botou... Nossa, que eu digo é eu, a Márcia e a Letícia e a Maite Schneider somos uma ONG chamada ABRAT, Associação Brasileira de Estrangeiro. Bom, mas a Letícia falou o seguinte, que essa classificação de homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, assexualidade é uma classificação que foca na relação, na natureza da relação. Ela é entre duas pessoas do mesmo sexo, ou é entre pessoas de sexos diferentes, ou, sabe? De uma forma maliciosa ou maligna, ela coloca em questão a moralidade também, né? O termo homossexual foi inventado num misto de busca obsessiva por justificar cientificamente algo que era considerado uma bizarrice. E a gente continua insistindo nessa coisa, tá? Se eu modifico a minha genitália, eu continuo gostando de pessoas que eram do sexo que era oposto ao meu, na época que eu tinha aquele sexo, eu sou homossexual ou heterossexual. Quer dizer, é uma bobagem isso. Na verdade, o que a Letícia propôs era que a gente classificasse a orientação sexual, quer dizer, o desejo humano por pessoas, segundo se elas se dirigem a homens, mulheres, ambos ou nenhum. Quer dizer, ginecofilia, androfilia, androginecofilia ou afilia, anafilia. É interessante também, mas vai acabar nos levando também para a questão, eu tenho desejo por aquele homem, mas quem diz que ele é homem? Sabe? Essa é uma outra questão. Então, na verdade, isso não tem a menor importância. Essa questão da orientação sexual. Eu digo que sou bissexual porque
na minha história sexual, eu tive relações com homens, e com mulheres, ou com mulheres, inclusive. E eu não sei. Eu diria pansexual, mas parece que isso inclui também objetos. Por favor. Microfone, eu estou louco por esse microfone. Quando me chamam de corajosa, eu penso... Que coragem é essa que precisou de 6 décadas para aflorar? Corajosas são as meninas que não negam a sua condição, o seu desejo, a sua verdade e enfrentam a violência em casa, no bairro, na escola, em tudo quanto é lugar, são expulsas, são atiradas de todas as maneiras pela vida e sofrem, e têm vidas muito difíceis, muito dramáticas e muitas vezes trágicas. Essas meninas são corajosas. São heroínas. As travestis são heroínas para mim. Dá trabalho, é meio cansativo às vezes você desenvolver essa atividade de discussão, mas é ela que está nos tirando da merda, assim. Se eu vejo alguma coisa importante nessa coisa do discurso, é isso que tem nos feito avançar. É através dessas palavras, que muitas vezes são repetidas para pessoas que já sabem ou que concordam, mas é através delas, da rede, das redes sociais, dos nossos encontros nas nossas comunidades. É através disso que a gente tem tomado conhecimento da nossa coletividade. E é através dela que a gente está também nos compreendendo como parte da população, como integrante da população. E é dessa forma que a gente vai entender também que qualquer ataque aos direitos de uma parcela da população, seja negro, seja gay, seja lésbica, seja trans, é um ataque a toda a população. E é só com essa compreensão que a gente vai conseguir brecar a tentativa dos radicais de direita de subverter a nossa revolução. Só para complementar uma coisinha que me veio aqui, eu acho que isso que o Laerte falou é tudo, você falou bem, agora. Mas eu acho que, antes de tudo, eu acho que ele tem que tomar consciência que nós vivemos e fomos criados dentro dessa cultura. Então nós introjetamos muitos desses valores. Eu mesmo, de vez em quando, me pego caindo no chamado binarismo. É uma coisa muito sutil. E eu acho que, antes de tudo, a gente tem que reconhecer que o machismo, né, que está por trás de tudo isso, né, e que mata, e quem é que é machista? São os homens que são machistas? Não são só os homens que são machistas, nem todos os homens são machistas, mas grande parte são as mulheres. E isso nós temos que reconhecer. Quem é que cria os homens? Não são as mães? Quem cria os homens machistas? São as mães, são mulheres. Quer dizer, elas mesmo criam os seus futuros algozes. Elas podem ter explicações, né? Porque são coniventes com o marido, ou com medo do vizinho, enfim. Então você, para mudar uma mentalidade social, né, dessa coisa de que quer ser homem, que quer ser mulher, o que quer ser macho, o que quer ser fêmea, e ter consciência que isso tudo é uma grande invenção social, né, e que pode ser mudada, e que pode ser discutida, e que pode ser ampliada, primeiro que tudo, é como o Laerte falou, tem que se debater, tem que se conscientizar, tem que abrir o olho. Porque se bobear, a gente escorrega na casca de banana. As pessoas precisam ser compreendidas nas suas buscas específicas. O que elas querem, o que elas precisam.
E essa atenção precisa ser uma atenção afetuosa também, não pode ser uma atenção de quem quer se livrar da coisa. Agora, você está tocando em questões de preconceitos sociais, assim, que são bem complicados, são bem complexos. Eu concordo com boa parte do que você falou, assim, existe esses grupos, ou essas franjas, como os que se dizem por aí na sociologia, que definem certos modos de comportamentos de grupo, assim, hostilidades mútuas ou modos de conceber. Travesti é rua, prostituição. Trans não, trans é classe média, quer mudar de sexo, é uma pessoa fina, é uma pessoa... Trans é legítima, porque a transexual é legítima porque ela quer ser uma mulher. A travesti não, é uma perdida, ela não quer perder o pau e quer ao mesmo tempo ter feito e fazer sacanagem, e, sabe? Então é errado, é pecado. Eu concordo com você que existe essa formação ideológica assim, em torno desses preconceitos. Mas eu ouso dizer que eles estão sendo, que é uma coisa em vias de superação. Sabe? Quando eu vejo uma pessoa como você, por exemplo, eu penso nisso. Assim, eu penso que há jovens que estão crescendo com uma outra perspectiva, estão pensando de outra forma. É isso. Eu acho que a diferença é basicamente uma questão política também. Eu acho que, como a gente tem que respeitar como cada um se autodeclara, né? Se alguém se autodeclara travesti, como eu já ouvi muito se declararem, e até por questões políticas, porque a luta delas é bem específica, não é necessariamente a luta das trans mulheres, né? De certa forma, a travesti, ela quer modificar o corpo dela, mas até certo ponto, ela se convive bem com o pênis dela. Isso não faz dela menos mulher ou com uma identidade feminina comprometedora de maneira nenhuma. Esse conceito de associar a travestilidade à prostituição, primeiro, a prostituição é uma profissão extremamente digna. Eu não vejo porquê. Também eu acho que é um grande preconceito e acho que é um grande machismo também julgar a prostituição como uma profissão menor. Tanto que o Jean Willis também tem um projeto da Gabriela Leite para legalizar a profissão de prostituta. Ela tem direito a uma carteira assinada de assistência de saúde. Agora, o que ocorre é que as travestis, por se manifestarem cedo demais a feminilidade e a sociedade não aguentar e a família não aguentar, elas são expulsas cedo de casa. E como é que elas vão sobreviver menores de idade? Ou vão para as drogas ou para a prostituição, né? A sociedade está aí vendo isso. E o que faz por elas? Quem propõe trabalho para os travestis? Que empresa brasileira propõe, né, abertamente, não é para gay, não, é para travesti mesmo, né, ou para transexuais? Então é complicado isso, né? Você sobreviver é muito fácil. Você não é puta, trabalha na pista, não vale nada, é perversa, tem mais é que dar tiro e matar. Isso é muito conveniente e hipócrita também. Porque quem fala isso é quem frequenta os prostíbulos e é quem come, enfim, quem transa até com os travestis. Então, eu acho que muitas travestis, para não terem esta imagem tão réis, que já são tão massacradas, resolvem se definir como trans. Porque aí, socialmente, eu tenho um nível mais superior, hierarquicamente. É outra bobajada também. Então, eu acho que, de certa maneira, as travestis são muito mais bem resolvidas em termos de corpo. Elas lidam muito melhor com o corpo dela do que as transexuais. E grande parte das trans se operam, são altamente machistas. Elas querem se operar e lavar a cueca do marido depois, o que nem as mulheres aguentam mais fazer. Que verdade seja dita. Quer dizer, o binarismo dentro da transexualidade é muito comum, inclusive dentro dos transhomens.
E, aliás, falando nisso, eu gostaria também de abrir um parênteses aqui antes de terminar. Primeiro que eu vou autografar o livro para quem comprar depois. E segundo, a questão da paternidade dentro da transexualidade masculina. Eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo sobre a questão da gravidez dos transhomens. Tem muito transhomem que não quer fazer esterectomia, né? Portanto, mantém o útero ainda e querem ser pais, e querem engravidar, não como mãe. Eles querem ter filhos deles, né? Ou porque a namorada não pode engravidar, ou porque eles mesmo desejam engravidar, por que não? E não tem a identidade deles comprometida por causa disso. Em momento algum eles se sentem mãe. Barbados, só para de tomar hormônio para poder voltar a ovular e engravido. Se é por inseminação artificial, se é com um namorado, né? O presidente nós temos a Associação Brasileira de Homens Trans, o presidente da associação tem um namorado gay, é um trans gay. Então, não confundo, mais uma vez, a identidade deles com a orientação sexual. Então, enquanto a sociedade ainda está, né, discutindo se a mulher deve ou não botar o seio para fora publicamente para amamentar o neném, nós aqui já estamos discutindo outra coisa, que gravidez não necessariamente quer dizer maternidade, pode dizer paternidade, assim como o aleitamento. Há muitos transhomens que conseguem amamentar sem ter com isso nenhum problema de ameaça de identidade de gênero masculina. Eu sei que muita gente está surpreso aqui com isso que eu estou falando, mas eu estou falando mesmo uma verdade que existe, né? O Tom Beach teve 3 filhos, né? Não foi o primeiro dos Estados Unidos. A mídia reconhece como o primeiro, mas não foi o primeiro. Mas enfim, é o conhecido, né? E tem muito aqui no Brasil, inclusive transhomens que tiveram filhos antes da transição, antes de assumirem a sua transexualidade, e hoje são pais, né? Os filhos tratam eles de pai, né? Então, tudo é maleável, tudo é passível de mudança. Vamos abrir a cabeça da gente, porque senão vamos sofrer muito. Não é a realidade. Eu quero agradecer vocês terem vindo aqui e eu quero cumprimentar a produção e os autores desse filme maravilhoso que a gente viu. Muito bom, e com tanta experiência, tão rico de experiências e conversas e discursos, mostrando como é possível gozar, né, a vida.